Eu convido você agora a abrir a sua Bíblia no Evangelho de Jesus Cristo, de Jesus Cristo, segundo São Mateus, no capítulo 19, dos versículos 16 até o 26. Para você que está acompanhando pelo celular, vai ter que pegar a Bíblia, não tem jeito. Para você que tem 2 celulares, a gente precisa conversar sério, porque é que você tem 2 celulares e não tem uma Bíblia. Mas vamos lá. Para você que vai ver essa live depois, eu quero te fazer um convite. Pausa agora e manda para mais pessoas ainda. Depois você volta para a live e continua. A palavra do Senhor nos diz assim: um jovem aproximou-se de Jesus e lhe perguntou: Mestre, que devo fazer de bom para ter a vida eterna? Disse-lhe Jesus: por que me perguntas a respeito do que se deve fazer de bom? Só Deus é bom. Se queres entrar na vida, observa os mandamentos. Quais? Perguntou o jovem. Jesus lhe respondeu: não matarás, não cometerás adultério, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe, amarás teu próximo como a ti mesmo. Disse-lhe o jovem: tenho observado tudo isso desde a minha infância. Que me falta ainda? Respondeu Jesus: se queres ser perfeito, vai, vende tudo, todos os teus bens, dá aos pobres e terás um tesouro no céu. Depois disso, vem e segue-me. Ouvindo essas palavras, o jovem foi embora muito triste, porque possuía muitos bens. Jesus disse então aos seus discípulos: em verdade vos declaro, é difícil para um rico entrar no reino dos céus. Eu vos repito, é mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. A essas palavras, seus discípulos pasmados perguntaram: quem poderá então salvar-se? Jesus olhou para eles e disse: aos homens isso é impossível, mas a Deus tudo é possível. Dá um beijo na sua Bíblia. Só não peço para você beijar o celular, que é um pouco estranho. Mas toda vez que eu paro para refletir nessa história, nesse encontro, eu sempre fico na reação do jovem. Meu irmão, minha irmã, você que já teve a menor experiência com Cristo e saiu feliz dela, me responda: como que pode uma pessoa encontrar Jesus e sair triste? Como pode uma pessoa ter um encontro perfeito com seu Senhor, com seu Salvador, e sair triste, e sair deprimido, e sair para baixo, pensando nas suas riquezas e não no encontro, pensando naquilo que possuía e não naquilo que tinha acabado de acontecer? Foi muito mais importante para aquele jovem ter ouvido que Cristo pedia para dar tudo aos pobres, para vender as suas posses, do que dizer: não, eu acabei de ouvir a voz do meu Senhor. E a gente percebe que é um jovem de caminhada, é uma pessoa que já tem um entendimento, porque ele não aborda Jesus como Senhor, mas ele diz mestre. A gente vai se lembrar que lá, após a ressurreição de Cristo, a primeira pessoa a encontrar Jesus fala mestre. A gente vê que é uma pessoa que já tem, de certa forma, um entendimento de que aquela ali não é simplesmente mais um profeta, não é simplesmente uma pessoa que veio para causar um tumulto, como muitas pessoas diziam que Jesus naquele período era um agitador. A gente percebia que aquele dali era uma pessoa que tinha um conhecimento das leis e que sabia e reconhecia em Jesus algo diferente de todas as pessoas que já passaram pela vida dele. Mas aí que vem o confronto. Se a gente pegar essa palavra inteira, a gente vai poder comparar ela e guardar ela em alguns momentos. Primeiro momento, o jovem se encontra com Jesus e diz: eu quero ser bom, eu preciso fazer algo bom, eu quero ir para o céu. E Jesus fala: não, para você ir para o céu, você precisa guardar os mandamentos. Se você queres ganhar a vida, guarda os mandamentos. E aquele jovem cheio de si diz: para mim isso é fácil. Para mim isso é muito fácil, porque eu já faço isso desde a minha infância. Jesus diz: tudo bem,
Agora existe um outro passo. Se você quer ser perfeito, vai, vende tudo que tens e dá aos pobres. E assim juntarás um tesouro no céu. É interessante nós percebermos que, nesta passagem em especial, existe um ponto. Eu comparei a tradução da Jerusalém, a tradução da Ave Maria, eu não tinha outra Bíblia para poder comparar. E ali naquela oração, naquela frase, existe um ponto final, ou seja, nada mais seria acrescentado aquilo que precisa ser perfeito. E depois Jesus diz: vem e segue-me. E nessa dinâmica, nessa pedagogia de Cristo, ele vem nos ensinar que, maior do que a necessidade de compreendermos a lei, maior do que a necessidade de compreendermos aquilo que é por verdade e obrigação para todos os cristãos, não vamos negar isso, é muito mais valioso, é muito mais valoroso nós aprendermos a exercer o dom da caridade. E caridade nós aprendemos lá em Coríntios 13, que é a mais perfeita expressão do amor. O amor tudo crê, tudo espera e tudo suporta, mas na verdade ali é o amor caritas, o amor perfeito, o amor pleno. Só que existe uma condição, que é o que abate o coração desse jovem, e meu irmão, minha irmã, eu acredito que é o que está acontecendo ao longo de todo esse tempo da nossa convivência dentro de quarentena. Quantas pessoas estão tristes dentro de casa, neste exato momento, porque não conseguem mais sair, não conseguem mais ir para o seu trabalho, para a sua faculdade, que não conseguem ir para a casa da namorada, não conseguem ir para a casa do namorado, e esquecem o que existe de mais precioso dentro de casa. Meu irmão, minha irmã, quantas pessoas neste período de quarentena não estão conseguindo conviver com os seus? Na cidade de Xi'an, na China, os números de divórcio bateram recordes após esse período de quarentena. Por que as pessoas não conseguem conviver umas com as outras? Por que as pessoas são tão dependentes das coisas que são alheias àquilo que é necessário, àquilo que é essencial? Porque nós estamos tão dependentes dos nossos tesouros? Por que é que nós estamos tão tristes se dentro de casa, se dentro da nossa família, se dentro do nosso seio está aquilo que é mais perfeito, que é a nossa igreja doméstica? É o convite dessa noite a fazer um mergulho dentro da nossa realidade, a fazer um mergulho dentro do nosso interior e entender que a nossa relação com Deus é muito mais importante pelo amor que nós expressamos ao Senhor do que por aquilo que fazemos. Eu quero fazer uma breve partilha de algo que aconteceu comigo. Eu estava indo numa missa e eu gostaria de dizer que era pela segunda vez, porque isso vai ser muito interessante na resposta que Jesus me disse nessa Santa Missa. Era um domingo, eu estava indo à noite, já tinha ido pela manhã, mas à noite os amigos me convidaram para poder fazer um lanche. Após a missa, eu fui com eles, eu falei, vou para a missa também. Só que eles não foram. Eu já estava lá, não ia sair da missa. Fiquei na missa no momento do ato penitencial. Eu fui transportado para uma conversa que eu tive lá na Bahia, há muito tempo atrás, com um amigo, e eu abri a boca para dizer as seguintes palavras: nós já somos salvos. Possa ser que a gente não vá direto para o céu, mas com certeza nós já temos garantido o purgatório. Eu abri a minha boca e tirei de Deus o direito dele de ser juiz, e tirei de Jesus o sacrifício dele na cruz e coloquei para mim, dizendo: eu estou salvo. E quando eu vi aquele momento ali, dentro do ato penitencial, eu voltei para a Santa Missa e falei: Jesus, por quê? E ele falou: meu filho, durante todo esse tempo, eu sempre tive as tuas atitudes, mas nunca tive o teu coração. E é isso que eu mais quero. O que eu mais desejo é o teu coração. O que eu mais desejo é aquilo que é mais precioso, aquilo que é mais sagrado. Me alegro muito que você tem pregado, que você tem cantado, mas o que é mais importante é o teu coração. E existe algo nele que precisa ser retirado para que você possa estar comigo em perfeita comunhão.
Foi muito duro ouvir aquelas palavras. Foi muito duro dentro da Santa Missa compreender que, na verdade, realmente o Senhor era o perfeito centro da minha vida. Ou eles estavam ainda simplesmente passando por alguns espaços que eu permitia. E dentro desse contexto que a gente está vivendo hoje, de pandemia, de quarentena, onde só se ouve falar de morte, onde só se ouve falar de derrota, onde só se ouve falar de destruição, em quem estamos depositando a nossa esperança? O tema da noite de hoje, o Sala bloqueou aqui, é preenchidos pelo seu amor. Meu irmão, estamos num tempo propício para permitir que o Senhor nos esvazie de todo aquilo que tem ocupado o lugar dele, para poder sermos pessoas melhores, não profissionais naquilo que fazemos. Por isso eu digo que era muito importante eu ter ido a 2 missas, para dizer que eu poderia ter ido a 3, a 4, a 5, a 6, se eu não tivesse vivido o sacrifício de Cristo da mesma forma como eu vivi naquele momento ali, daquele ato penitencial, de nada teria valido. Meu irmão, eu nunca, acho que há muito tempo, nunca é uma palavra muito forte, mas acho que há muito tempo eu não saboreio as palavras do Vinde Espírito Santo com tanto zelo e carinho que eu tive agora na abertura dessa live. Acho que há muito tempo eu não fazia tanta memória de toda a minha vida, revendo os meus erros, revendo os meus atos, dentro desse período que nós estamos vivendo agora. Eis o tempo propício de quarentena dentro da quaresma. Estamos nos aproximando da semana maior. A semana maior da sua fé. A semana maior daquilo que você tem dentro do seu coração, que é Cristo e Cristo crucificado. E não existe tempo mais propício da gente limpar, da gente tirar, da gente se desfazer dos nossos apegos, da gente se desfazer de tudo aquilo que tem ocupado o lugar do Senhor. É tempo da gente se desfazer de determinadas situações que têm afetado o matrimônio, que têm afetado a vida familiar. É tempo de se desfazer daquela arca, daquele tesouro, daquilo que é tão valioso para a gente, que faz com que depois de um encontro com Cristo nós saiamos tristes. É preciso, meu irmão, minha irmã, abrir mão. É necessário abrir mão de tudo aquilo que tem nos afastado de Deus. E eu não falo só aqui do pecado, eu não falo só daquilo que nós cometemos contra a lei do Senhor, mas eu também falo daquilo que está dentro das nossas atitudes, às vezes coisas tão simples, como essa que eu completei aqui agora, sobre não saborear a oração e fazer daquilo de forma mecânica. Às vezes são coisas tão pequenas. Uma irmã partilhava conosco, quando estávamos na reunião de núcleo, da importância dela, de ter feito uma limpa na vida dela, né? De todos os momentos importantes. Isso foi muito importante para ela, e ela partilhava ali conosco. Então, são essas pequenas coisas que às vezes a gente precisa limpar. É como se fosse uma casa e a gente precisa varrer para os cantinhos a sujeira, e não deixar no canto, mas fazer a limpa, para retirar e permitir que o Senhor entre e reine em todos os espaços e todos os locais da nossa vida, do nosso coração. E o desejo do Senhor de tirar tudo aquilo que é sujeira, tudo aquilo que é impureza, tudo aquilo que é empecilho de encontrá-lo, é para que Ele possa derramar dentro dos nossos corações o seu amor perfeito, o seu amor puro. Quando o Senhor diz que a perfeição está em conceder e abrir mão de tudo aquilo para dar aos pobres, Ele diz: meu filho, você não vai ficar desamparado, depois vem e segue-me. Depois vem e eu te ajudarei. Eu não vou deixar você passar fome, eu não vou deixar você faltar aquilo que você precisa. Não só do lado material, mas também do lado espiritual, mas também do lado das emoções. Eu imagino agora as pessoas que estão dentro de casa sozinhas e têm quadros de depressão. Meu irmão, minha irmã, se você se enquadra nessa situação, não se sinta sozinha, tenha certeza absoluta que o Senhor não está desgrudando de você. Ele está todo instante ao seu lado.
Se existem pessoas neste exato momento que estão brigando dentro de casa e as pessoas não conseguem mais ter uma relação de marido e mulher e elas estão ali tentando se dissolver e pensando até no divórcio, esquece essa ideia. Abre mão de tudo aquilo que é arrogância, de tudo aquilo que é ego, de tudo aquilo que é egoísmo e dá espaço à ação de Deus através de um gesto de carinho, através de parar e perceber: será que realmente eu estou certo? Será que eu não posso dar o braço a torcer agora? Para que essas coisas, meu irmão, minha irmã, que nós vamos fazendo do lado natural, possam causar efeitos do lado espiritual. É importante a gente compreender que a gente não está lidando aqui numa palavra de anúncio de primeiro amor, que eu digo para você: você não tem que trair a sua esposa, você não pode se masturbar, você não pode pecar. Não, aqui a gente está falando na realidade do jovem, onde ele já compreendia, onde ele onde ele já entendia a base dos seus mandamentos, onde ele já entendia aquilo que era importante, mas existe um passo a mais, aquilo que Jesus fala: se você quer ser perfeito, abre mão dos seus apegos, abre mão daquilo que te impede de conhecer ao Senhor. Não é fácil, mas é necessário. Gil Mota, da Missão Metanoia, ele fala que seguir a Jesus não vale a pena, seguir a Jesus vale a vida. E nós estamos vendo que a vida está sendo tomada agora na velocidade de anúncios que nunca não imaginamos presenciar. Existem pessoas que na Itália estão morrendo sem conseguir se despedir dos seus entes queridos. Existem pessoas que estão vivendo realidades onde elas estão morrendo na fila de um mercado, como aconteceu ontem no Equador, um senhor de idade. Existem pessoas que não podem tocar os seus filhos que estão dentro de casa porque os filhos estão doentes. E se você está dentro da sua casa, você está olhando para a pessoa que está aí do seu lado, ele está em perfeitas condições, ou ele esteja do jeito que tiver, fala que o ama, passa por cima do orgulho, passa por cima de tudo aquilo que te impede de chegar ao outro, porque existe a palavra eu como barreira. Existem tantas pessoas que precisam de auxílio material. O padre sempre pede para que a gente possa passar lá na frente da igreja e deixar 1 quilo de alimento. Essas chuvas estão alagando, elas continuam alagando as casas. Não pararam de alagar as casas. As coisas estão continuando a acontecer, as pessoas estão continuando a adoecer. Mas a nossa fé não pode falhar. É necessário abrir mão de tudo aquilo que nos impede de amar o Senhor. É necessário abrir mão de tudo aquilo que tem nos afastado da comunhão com o Senhor. E é esse o convite para essa noite, meu irmão. É esse o convite para este momento. Eu quero te convidar, feche os teus olhos, leva a mão para o teu coração e diz: meu Senhor, por mais que eu não entenda, porque ainda não compreenda, o que é a minha riqueza, o que é que me afasta de Ti? O que é que me impede de amar o meu irmão, de amar a minha irmã na maior perfeita expressão da caridade? Eu quero te pedir, Jesus, nessa noite, abre a minha visão espiritual para que eu possa compreender o que é necessário fazer para ganhar a perfeição, para poder ajuntar tesouros nos céus. Me ajuda a compreender, Senhor, aquilo que é mais importante, que é o amar o próximo e amar a Deus sobre todas as coisas. Me ensina a abrir mão, Jesus, daquelas coisas que me afastam de Ti. Me ensina a abrir mão, Senhor, de tudo aquilo que tem impedido que eu entre dentro do meu quarto e reze contigo.
Me ajuda a abrir mão, Senhor, de todas essas questões que me afastam da intimidade contigo. Me afasta, Senhor, do pecado. Me afasta, Senhor, da fofoca. Me afasta, Senhor, dos pensamentos suicidas, dos pensamentos desesperados, que tem me afastado da esperança que está no seu santo nome, e essa nunca falha, Senhor. Me ajuda, Senhor Jesus, a ter esperança que dias melhores virão, e eles virão com o teu santo nome em fronte. Nós precisamos compreender que é necessário abrir mão de tudo, porque o Senhor quer nos revestir do teu amor, e precisa encontrar aquele espaço totalmente livre de impurezas, para que o amor, que é todo puro, possa vir e purificar aquele local, possa vir e transformar aquela realidade de medo em vida, possa vir e transformar aquela realidade de terror em esperança. Eu abro mão de tudo, Senhor Jesus, para ter a Ti. Eu descobri que a alegria é muito mais em ser do que ter. A alegria está muito mais em perder aquilo que me impede de chegar ao céu, para ganhar o teu coração, Jesus, na tua presença, Senhor. Eu abro mão de tudo, Jesus. Eu abro mão de tudo.